Bom dia a todos. Bom dia na paz do Senhor. Amém. É um momento importante para as nossas vidas estarmos reunidos nesta manhã para reativarmos a nossa mente, né? Eu sempre falo que quando você participa da ceia do Senhor, você está reativando a sua mente. Você está lembrando que o Senhor disse assim: vocês vão fazer isso como um memorial. Então é para se lembrar do sacrifício de Jesus. Sacrifício vicário que nos trouxe salvação, que nos trouxe vida. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos na sua presença. E ele levou sobre si todas as dores para que nós fôssemos curados. Na nossa alma, no nosso espírito, em todo o nosso ser. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã prestando devoção ao Senhor, que é o cabeça da igreja. Eu sei que nessa manhã, em muitos lugares, em várias partes aqui de São Paulo como do mundo, estão também glorificando o nome do Senhor. E que seja isso um motivo maior na sua vida. A força motora da sua vida nessa manhã seja que você foi feito para glorificar o nome do Senhor. E o Senhor sempre reúne pessoas para falar com pessoas. E o Senhor sempre nos reúne em algum lugar porque Ele tem algo para falar ao nosso coração. E uma coisa que eu sempre enfatizo, queridos, é que Deus não fala com ausentes. Deus fala com presentes. Então, a cada reunião que nós participamos, a cada momento que nós nos colocamos à disposição do Senhor, nós estamos aptos para receber aquilo que o Senhor tem a nos dar, através da sua palavra e através também dos veículos do Senhor, que são os homens e mulheres de Deus que se colocam à disposição do Senhor para serem usados como instrumento nas mãos do Senhor. Nessa manhã eu tenho uma palavra ao seu coração, mas antes de ministrar essa palavra, gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Senhor, eu peço que nesse momento mentes e corações estejam cativos ao trono da Tua glória. Que nenhum pensamento agora periférico, Senhor Jesus, impeça-nos, ó Senhor, de recebermos a Tua palavra em nosso coração. Mas ao recebermos a Tua palavra, que possamos também colocá-la em prática na nossa vida. Que seja, Senhor, uma regra de fé e que possamos entender, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, é alimento para as nossas almas. E nós nos colocamos à sua disposição. Espírito Santo de Deus, encha-nos com a tua presença. Sabemos que o Senhor já tem derramado o seu Espírito. Nesse momento nós pedimos: flui, Espírito Santo de Deus. Flui no nosso meio, flui nesse lugar. Para que possamos, Senhor Jesus, ser convencidos pela tua palavra, Senhor, que somos miseráveis pecadores e que necessitamos da graça salvífica do Senhor. Abençoa-nos grandemente, mentes e corações no Senhor, assim como a tua palavra diz, ó Senhor, que estaria guardando mentes e corações do Senhor. Eu peço que nessa manhã guarde, Senhor, o intelecto dos seus filhos. Guarde também, Senhor, as emoções dos seus filhos, que sejam guardadas e preservadas em Ti e blindadas no Senhor, para que o adversário de nossas almas não encontre lugar, mas que o Espírito Santo de Deus faça, Senhor, uma morada permanente em cada coração, em cada vida. Espírito Santo de Deus, asperge, Senhor, o teu sangue precioso, ó Jesus, sobre cada vida, sobre cada mente nesse momento agora, Senhor. Que todos os pensamentos, Senhor, que nos roubam, Senhor, a tua presença, sejam desfeitos nesse momento, para que possamos glorificar o teu santo nome. O Senhor nos fez participantes das suas bênçãos, para glorificarmos o teu santo nome. Que é o nosso pensamento que estiver voltado agora nas contas a serem pagas na segunda-feira, que esse pensamento seja dissipado agora, porque na tua presença, Senhor, há abundância de alegria, a paz, a amor, a tudo aquilo que nós necessitamos em nossas vidas. Em nome de Jesus, fale conosco, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje eu gostaria de estar ministrando sobre a vida de vocês uma palavra muito simples, uma palavra também que muitos conhecem, mas nós estamos vivendo na atualidade, nos dias odiernos, né? Uma geração muito questionadora. Uma geração que gosta muito de questionar as coisas. Então, quando você fala assim, eu vou estar ministrando nesta manhã sobre a Arca de Noé. Mas nós estamos vivendo uma geração tão questionadora que diz assim: ei, pastor Edivaldo, você acredita num negócio desse? Que uma arca com os animais. Ah, para. Isso aí é uma fábula contada. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, antes de ministrar a palavra de Deus. Jesus falava fábulas artificialmente compostas por homens, ou ele falava verdades profundas ao nosso coração? Então ele disse assim: assim como nos dias de Noé, que eles casavam, se davam-se em casamento, vai ser o dia na vida do Senhor. Então quando menos as pessoas esperarem, a vinda do Senhor Jesus Cristo vai se dar. Então ele estava corroborando para que a palavra de Noé fosse verdadeira. Então não é uma fábula artificialmente composta por homens, mas é algo que o próprio Jesus se utilizou dessa palavra.
E a palavra desta manhã, ela fala ao meu coração e com certeza falará ao seu coração, e principalmente aos pais. É colocando nossa família na arca. Colocando nossa família na arca. Antes de traçar os aspectos dessa palavra, eu gostaria que vocês atentassem a uma coisa interessante. Noé, ele recebe uma voz, sei lá, pode ser uma teofania, uma aparição do Senhor, como a Bíblia relata, que quando o Senhor também aparecia em forma de anjos, pode ter sido um sonho, pode ter sido uma voz falando ao coração de Noé, mas ele atentou àquela voz e obedeceu. Antes de nós lermos essa passagem bíblica, eu gostaria de uma síntese desta passagem. Eu não sei se vocês entendem, que aqueles que estiverem na escola bíblica dominical, vocês virão aprender isso, que se você ler o livro de Hebreus, ele faz uma síntese de toda a Bíblia Sagrada. E eu quero ler um versículo que está em Hebreus, capítulo 11, verso 7, que vai fazer uma síntese deste chamado, esta ordem sobre a vida de Noé, e tudo que aconteceu ali, num versículo, resumindo esta palavra. Hebreus capítulo 11, verso 7. Para aqueles que não encontraram, vai estar sendo projetado. Está projetado já no nossa TV. Ok? Todos encontraram? Pela fé. Digam comigo, pela fé. Pela fé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que vem da fé, o exemplo dos patriarcas. Uma coisa que me chamou a atenção ao ler esta passagem e ao meditar nessa palavra, eu pude observar que as Sagradas Escrituras falam que Noé levou cerca de 120 anos para construir uma arca. Nas proporções assim gigantescas, 133 metros de comprimento, 22 de largura e 14 metros de altura. Equivale a aproximadamente um edifício de 4 andares. Uma construção gigantesca. Em Kentucky fizeram uma reprodução, uma réplica da Arca de Noé, mas isso é só para visitação, ela não nem navegar, ela pode navegar. E eu quero dizer uma coisa interessante para você, essa mega construção que nós podemos considerar, principalmente na época de Noé. E uma coisa interessante, 120 anos para construir a arca. A palavra do Senhor também fala em Hebreus, que ele também apregoava sobre o Evangelho, mas eu quero dizer uma coisa para você, a Bíblia Sagrada é bem clara, quando diz o seguinte: construiu uma arca a fim de salvar sua família. A principal tarefa de Noé não era só pregar o Evangelho. Senão a Bíblia seria muito explícita. Noé, pregue o Evangelho. Não. Há uma ordem explícita na palavra do Senhor dizendo assim: constrói uma arca para salvar a sua família. O Senhor fala ao meu coração nessa manhã e possivelmente fala ao seu coração. O Senhor nos dá uma tarefa, uma incumbência nessa manhã. Muitas pessoas estão aqui até movidas, os seus corações movidos de fé, de esperança, contritos. Eu quero ganhar o mundo para Jesus. Eu quero dizer para você que o evangelho deve ser pregado dentro da sua casa primeiramente. Primeiramente você alcança os seus, depois você leva o evangelho aos confins da terra, ou seja, um missionário em outras nações. O Senhor está conclamando nessa manhã a minha vida, a sua vida e principalmente aos pais de família. Você tem uma tarefa, assim como o Senhor colocou na vida de Noé, através da fé. Ele entendeu aquilo. O que era entender? Entender que não existia. Ele tinha que ter alguma coisa, porque a fé, em algumas traduções, eu gosto muito de uma tradução do Dr. Alfred Isaacs, que ele diz o seguinte, que a fé é a firme base sobre a qual está fundada a nossa alegre antecipação das boas coisas vindouras, convencendo-nos por evidência da realidade das coisas invisíveis. Isso é fé.
Não sabemos se foi através de uma aparição do Senhor, não sabemos se foi uma teofania, não sabemos se foi uma visão, não sabemos se foi um sonho, mas ele obedeceu. Ele simplesmente teve fé. A fé. No primeiro ponto, nós podemos observar aqui, Noé temeu a Deus. Pela fé, Noé, divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos. Olha que interessante isso. Não existia rio naquele momento, lá não tinha um mar próximo, era só terra. Agora, uma ordem para ele: você vai construir uma arca. E o Senhor dá exatamente as medidas, a forma, a maneira de se construir, os materiais que deveriam ser construídos. Toda a orientação divina foi dado para a vida dele. Para quê? Para que houvesse proteção e vida. Para que preservasse a vida de Noé e seus familiares. Porque o que ia acontecer era o seguinte: morte estaria previsto, mas para aqueles que entendessem a voz de Deus e obedecessem a voz de Deus, o que aconteceria? Eles seriam poupados. Trazendo-os para os nossos dias atuais, eu quero dizer para você: se você ouvir a voz de Deus, se você temer a Deus não é ter medo de Deus, temer a Deus é você obedecer a Deus por respeitar a Deus, a sua autoridade e a sua soberania. Quantas pessoas que vivem, até nos dias atuais, servem a Jesus por medo do inferno? Quando se fala sobre Apocalipse, quando fala sobre a escatologia dos tempos finais, as pessoas ficam com medo, com pavor. Eu quero dizer para você: você não pode servir a Deus pelo medo do inferno. Você tem que servir a Deus por amar a Deus pelo que Ele é e representa na sua vida e na minha vida. Para que o dia que nós estivermos diante do trono de Deus, ninguém poderá apontar um dedo acusador para Deus e dizer assim: eu não mereço, eu nunca ouvi esta palavra. Mas não, todos tiveram a oportunidade, todos ouviram. Durante 120 anos Noé construiu essa arca. Possivelmente seria um motivo de curiosidade, acho que seria um ponto de visitação. As pessoas querem visitar um homem lá construindo algo gigantesco lá no meio do nada, vamos lá. E o povo zombava daquilo, mas ele estava fazendo aquilo que ele entendia pela fé, que seria a salvação dele e da sua família. Temer é acreditar que Deus está dizendo a verdade e que o juízo de Deus, de fato, se aproxima. Temer é acreditar que o que Deus está dizendo é verdade. Quando eu falei acerca do questionamento na nossa geração atual, um pastor, Neil Barreto, ele falou uma coisa com muita propriedade quando ele disse que essa geração é uma geração surda, porque não ouve conselhos, não querem ouvir sermões, não querem ouvir conselhos dos pais, mas em contrapartida enxergam muito bem. O que acontece? Eles estão vendo o testemunho, as atitudes. Chega de vivermos. Nos nossos dias atuais, nós estamos nos fins dos tempos, queridos. Não sei se vocês estão observando os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. E nós temos que entender as promessas de Deus e as responsabilidades, a incumbência que nós temos como pai de família e como os pregadores do Evangelho. Nós somos detentores dessa verdade e nós não podemos ficar aí aquém aos acontecimentos que se dão a cada dia. Mas nós temos que entender o propósito de Deus para a nossa vida. E vamos trazer agora, vamos fazer uma analogia. Como aconteceu naquele período, o que está acontecendo nos dias atuais é a mesma coisa. Nós temos que entender nesta manhã que nós temos a responsabilidade de colocarmos a nossa família dentro da arca. A intenção que às vezes nós pensamos é o seguinte: eu estou cumprindo os protocolos que são estabelecidos a mim. Então, a partir do momento que eu estou cumprindo algumas tarefas e os protocolos, eu estou protegido sobre qualquer circunstância, sobre qualquer mal. Eu recebi uma imunidade. Eu quero dizer para você, é mentira se o Evangelho disser que você recebe imunidade. A palavra do Senhor nos dá promessas que você não estaria só nem um dia sequer na sua vida, a partir do momento que você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas que você não seria livre das aflições. Pois Jesus disse nas suas palavras, e foi enfático em dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também.
O que está acontecendo no nosso dia atual? Sabe o que é, pastor Pio? As pessoas estão reclamando, estão dizendo: estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado de pregar, eu estou cansado de ir para a igreja. Eu quero dizer para você, sabe o que cansa na nossa vida? É fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Isso cansa mesmo, traz enfado, traz cansaço, traz infelicidade. Mas quando nós fazemos aquilo que Deus ordenou fazer, nós fazemos com alegria. Noé preparou uma arca muito antes do dilúvio chegar. Tem pessoas que estão pensando só nos últimos dias. Quando chegar no último respiro da minha vida, eu vou viver uma vida dissoluta da forma que eu quiser. Aí quando chegar lá naquele momentinho final, eu recebo Jesus. Louco. Alma, come, bebe e folga. Construirei muitos celeiros para armazenar o que eu construí. Aí veio uma voz naquela noite e disse assim: louco, esta noite, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Você é dono do seu amanhã? Eu posso estar pregando aqui nesse momento e dar um infarto e eu cair aqui duro. Mas eu tenho a certeza que eu vou estar nos braços do Pai. Porque eu fiz uma escolha na minha vida. A escolha em servir ao Senhor. Com os obstáculos, com as dificuldades, sim. Mas eu escolhi servir ao Senhor. Baseado, sabe em quem? Baseado na vida de Moisés. Moisés, se ele tivesse escolhido o trono do Egito, sabe o que Moisés seria hoje, queridos? Uma múmia dentro de um sarcófago, no Museu do Cairo, sendo exposto agora. Mas ele não é uma múmia dentro de um sarcófago. Ele está ao lado do Senhor. Porque ele escolheu uma vida de privações. Ele escolheu estar ao lado do Senhor. Uma vida de privações no deserto. Uma vida de dificuldades. Uma vida cheia de problemas e obstáculos. Mas hoje ele está com o Senhor. Sem ver uma nuvem no horizonte, Noé começou a preparar a arca. Sem ver uma nuvem, ele começou a preparar a arca. Isso me faz lembrar uma história. Acho que aconteceu no Nordeste. Numa seca terrível do Nordeste. Os pastores se mobilizaram da igreja e disseram assim: vamos orar para que venha chuva. Mas vamos orar com fé. E ele conclamou toda a igreja e disse assim: olha, venham toda a igreja para a oração. Porque nós vamos orar com fé e virá chuva. Aí, de repente, todos vieram para a igreja. Mas uma única jovem trouxe o guarda-chuva. E ele perguntou: por que você trouxe o guarda-chuva? Ela falou: nós não vamos orar por chuva? É fé, queridos. É fé ou é um cumprimento de protocolo? Se nós vamos orar, porque nós cremos, nós temos a convicção que algo vai acontecer, então traga o seu guarda-chuva, porque chuva vai vir. Quando o jovem viu uma nuvem como uma pequena mão de um homem, ele disse assim: olha, corre agora. O profeta disse: corre e diz para ele se apressar, porque virá chuva. Eu quero dizer para você, talvez o que você está enxergando aqui é o mínimo. Talvez a sua visão, essa visão restrita, humana, está vendo o mínimo. Uma pequena mão, uma nuvem distante. Mas eu quero dizer para você que esta nuvem vai fazer chuva sobre a sua vida. Chuva, e você vai ser encharcado pela graça de Deus. Isso me faz lembrar a prova de Gideão. Gideão fez uma prova com o Senhor. Ele disse assim: Senhor, se o Senhor estiver realmente comigo, eu quero fazer uma prova com o Senhor. Eu vou colocar um velo de lã lá no quintal. No dia seguinte eu quero que toda a terra esteja molhada e somente o velo de lã esteja seco. Aí no dia seguinte, quando ele vai comprovar exatamente como estava, mas ele não foi suficiente para ele, disse assim: eu quero que isso aconteça ao contrário. Eu quero que somente toda a terra agora esteja seca e só o velo de lã esteja molhado. Aconteceu exatamente isso. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes nós nos comparamos, não é a Gideão, ao velo de lã. Ao velo de lã, pastor? Sim. Por quê? Porque às vezes o Senhor está derramando a sua graça e nós estamos secos. A graça do Senhor está sendo derramada sobre a igreja. Nós estamos como um velo de lã, seco, ou ao contrário.
É o que Deus está promovendo na nossa vida, é o seguinte: vocês são chamados de ovelhas. Sabe por que nós somos chamados de ovelhas, queridos? Porque ovelha tem pele, tem lã. Quando ele recebe uma palavra que é um pouco mais de admoestação, ele recebe aquilo com alegria. Agora, se a ovelha não tem pele, ela é melindre. Ai, tudo me dói. Ai, eu não posso me tocar. Então a ovelha é sem lã. Eu quero dizer para você que nesta manhã o Senhor tem nos forjado, tem forjado a nossa vida. Então nós somos como ovelhas diante do Senhor, mas com lã. Por isso que nós recebemos a palavra do Senhor e nós aceitamos. Nós entendemos os propósitos de Deus. Nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pela vista. Nós vivemos por aquilo que nós sabemos que é a alegre antecipação das coisas vindouras que irão acontecer sobre a nossa vida. Viva pela fé. Viva pela fé no Filho de Deus. Antes que eu esqueça, eu falei sobre os dias atuais, falei sobre os jovens, mas não são só os jovens que são questionadores. Um dia, eu li uma ilustração sobre questionamentos. Eu gostaria de passar para você. O Senhor coloca na minha mente. Se Ele coloca na minha mente, se já falei um dia, não importa. Se o Senhor coloca na minha mente, é para mim falar. A pessoa dizia que o questionamento se assemelha a uma dissecação de uma rã. Quem teve uma aula de biologia vai entender o que eu estou falando. A dissecação de uma rã se dá da seguinte forma. O primeiro processo, você abre a rã. E quando você vai dissecar uma rã, quando você abre a rã, o que você vê dentro da rã? Vísceras, porcarias. Segundo processo na dissecação de uma rã, abriu, vísceras. Segundo processo, a rã morre. O nosso questionamento acerca das coisas de Deus pode ocorrer a mesma coisa de uma dissecação de uma rã. Primeiro processo, a gente só vê a podridão que está dentro da rã. A gente não consegue enxergar as coisas boas. Então a gente não consegue entender as coisas boas do Evangelho. Nós conseguimos enxergar as coisas boas, os benefícios que o Evangelho tem feito, os benefícios da cruz de Cristo sobre nossas vidas. Nós só enxergamos o mal, nós só enxergamos as vísceras ruins. E o segundo processo é a morte. É você não acreditar em mais nada. Mas eu quero dizer que nessa manhã o Senhor está injetando fé sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós não viveremos mais pela vista, mas nós viveremos pela fé, porque a palavra do Senhor nos diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Vamos observar aqui, irmãos, o obstáculo à fé de Noé. Primeiro obstáculo, a incredulidade e desobediência de toda a sua geração. Nenhuma alma sequer salvou ali, senão Noé, sua esposa, filhos e noras. Em 120 anos apregoando isso. Então nós observamos aqui que há obstáculos. Sim, não nós estaremos livres dos obstáculos, das dificuldades. Vamos agora fazer vamos associar a nossa vida à condição de Noé. Os obstáculos virão. A incredulidade. Agora uma coisa é certa, queridos. Nós somos em 30 milhões de cristãos aqui no Brasil, de evangélicos. Será que é uma mentira? Será que 30 milhões de pessoas estão acreditando numa mentira? Será que 2,2 bilhões de pessoas no mundo estão acreditando numa mentira? Você acha que uma mentira pode perdurar tanto tempo assim? Você acha que uma mentira dura tanto tempo? Não. Ainda que as pessoas não acreditem, ainda que as pessoas estejam incrédulas ao que nós estamos falando, apregoando acerca das verdades de Jesus Cristo, eu quero dizer para você que há um povo, há um remanescente na terra que glorifica o nome do Senhor. Diz assim: eu creio nas promessas do Senhor. Ainda que as pessoas aí estejam apregoando o contrário, ou se a incredulidade está predominando sobre essas pessoas, eu tenho fé, eu acredito. Noé, queridos, nós observamos pela palavra do Senhor que ele era o único naquela geração. Nós estamos falando naquela cidade, o único naquela geração que temia o Senhor. É diferente dos nossos dias atuais. Parece que nós estamos vendo a proporção. Nós falamos sobre evangélicos, sobre bilhões, milhões, 30 milhões, mas nós divulgamos somente os números de pessoas, de cristãos, e os que estão fora da igreja, e aqueles que apostataram da fé, e aqueles que já não creem em mais nada, e aqueles que vivem dissolutamente. Parece que o número de cristãos vai crescendo, mas e as pessoas que creem em Jesus, que colocam as suas vidas diante do Senhor e querem obedecer o Senhor e fazer a vontade do Senhor? Aqueles que querem colocar a sua família dentro da arca. Eu sempre falo, irmãos, há uma incumbência sobre a minha vida.
Eu posso não ganhar muitas pessoas para Jesus, mas se eu conseguir colocar a minha família, eu vou estar super satisfeito. Se esta igreja aqui foi formada para salvar a minha família, amém. Por quê? Salvação. A nossa salvação está em jogo. E é o que nós temos de mais precioso na nossa vida. Não sei para você, mas para mim é. Noé não tinha um conforto de uma igreja. Nós temos ainda, no momento de aflição, no momento de dificuldade, pessoas que nos confortam, pessoas que nos dão palavra de alento, pessoas que nos ajudam na fé, pessoas que nos ajudam na jornada de fé. Noé não tinha. Noé não tinha ninguém. Então, nos momentos de dificuldades, momentos de dúvidas, momentos de cansaço, todos cansam, não cansam, irmãos? Todos cansam. Até mesmo no ministério cansa. Você lembra dos valentes de Davi? Tinha um lá que lutou tanto, cansou, lutou tanto, matou tanta gente que a espada grudou na mão dele. Quero dizer para você, isso acontece na vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Ainda que você esteja cansado, ainda que você está oprimido, a espada vai ficar grudada na sua mão, porque o que você está crendo é aquilo que é verdadeiro sobre a sua vida. São promessas do Senhor de te fazer prosperar, de você ter uma vida eterna, de você viver na graça do Senhor Jesus Cristo. E em meio às dificuldades, ter um alto refúgio que é o Senhor. Quando eu falei dessa construção, irmãos, a construção da arca é algo assim espantoso. Eu não sei se tem uma ilustração aí, tem uma figura da arca. Olha as dimensões da arca. A arca comparativo: 23 metros de largura, 133,5 metros de comprimento, 14 metros de altura. A altura ultrapassa um prédio de 4 andares, ou equivale a 12 ônibus enfileirados, ou 24 carros enfileirados. Esta é a construção de uma arca para a salvação. Quer dizer, tem lugar para todo mundo. Há um arqueólogo, um historiador, que disse que a capacidade da arca, medindo em metros cúbicos, caberia 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. Mas ele faz uma contagem muito interessante, que é a ordem que os animais puros, animais impuros, e eu quero dizer para você que é uma diversidade de pelo menos 250 mil espécies marítimas. Isso não precisa colocar dentro da arca. Tá bom? Entendeu? Como é que coube tudo lá dentro? Coube. Podia ser filhote. Como é que come um elefante lá? Bota um filhotinho. Gente. Pastor. A Bíblia fala que o jumento falou. Papagaio fala. O que tem o jumento falar? Não sei por que existe um pensamento tão exato, tão sincero. Quero dizer para você, Deus usa formas e maneiras que nós não entendemos. E a maneira de Deus essa manhã também, Ele está colocando agora diante de nós uma arca. É esta arca que eu construo para a salvação da sua casa, da sua família e a sua própria vida. Mas com santo temor, nós devemos entender os propósitos de Deus, o chamado do Senhor, a incumbência que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Essa tarefa que os anjos queriam realizar, mas o Senhor não permitiu, porque anjo nunca foi redimido, só eu e você fomos redimidos. Anjos estão obedecendo a ordem do Senhor, mas redimido, perdoado dos pecados, só eu e você. Só nós podemos fazer isso, apregoar a salvação, apregoar aos aflitos que há um escape, apregoar para aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e dizendo: Jesus é o alívio para todos. O convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus que está prometendo isso, não sou eu. Eu não sou capaz de fazer muita coisa pela sua vida, mas Jesus é capaz de mudar o quadro da sua vida. Eu não posso deixar a minha casa, o aconchego da minha casa, para vir aqui para simplesmente um cumprimento de protocolo. Eu vim aqui para dizer que Jesus está vivo, Ele é real. E Deus quer fazer transformação na sua vida e na minha vida. Nesta manhã, a arca, ela estava acima dos problemas e das dificuldades. Porque quando veio a chuva e começou o negócio a pegar, sabe o que aconteceu? A arca flutuou. Eu quero dizer para você nesta manhã,
quando as maiores dificuldades da sua vida vierem sobre vocês, sabe o que vai acontecer para você? Se você estiver dentro da arca, você vai ultrapassar as dificuldades, você vai estar acima das dificuldades, você vai estar acima da mediocridade, você vai estar acima. Sabe o que é estar acima? É estar no alto. E quando você está no alto, quando as pessoas começam a falar para você, quanto mais você se distancia da terra, você não consegue mais ouvir o que as pessoas estão falando. Então as pessoas dizem assim: você não é capaz. Você diz: o quê? Você não pode. Eu não estou entendendo, porque eu estou nas alturas. O Senhor me eleva às alturas. Ele está nos renovando as nossas forças nessa manhã, como renova a águia, as forças da águia. Ele está dizendo para você: você não vai mais ouvir o que o mundo está dizendo, mas você vai estar próximo de Deus. Você ouvirá a voz de Deus, você ouvirá os preceitos de Deus. O mundo não terá mais influência na sua vida. O mundo não terá mais esse domínio, esse poder em ditar as regras sobre a sua vida, mas o Espírito Santo de Deus estará dando as diretrizes para a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, flua nesse lugar. Convença-nos, ó Senhor, que somos miseráveis pecadores, ó Senhor, e dependemos da tua graça. Naquela réplica que foi feita lá em Kentucky, nos Estados Unidos, foi gasto 340 milhões, queridos. 340 milhões para fazer uma réplica da Arca de Noé. E nem flutua isso, hein? É só para visitação. Só fica parado aí. E tem muito dinheiro de cristão aí que investiu. Porque lá tem histórias, tudo. Então, se as pessoas fazem isso, é porque acreditam. Eu quero que nesta manhã também seja injetado no seu coração uma porção de fé, a fim que você possa acreditar que nós temos a arca do Senhor sobre a nossa vida. Ele está dizendo assim: salve-se a si mesmo e a sua família, coloque-a dentro da arca. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca. Pelo menos 3 compartimentos existiam na arca. Primeiro compartimento, segundo compartimento, terceiro compartimento. E um último andar ainda com uma janela na abertura de 45 a 60 centímetros de abertura. Então, era essa a ordenança dela. Aí ele dá mais uma ordenança. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro com betume. Alguém pensa assim: betume é piche? Naquela época não existia essa extração do petróleo. Mas o betume, eles extraíam lá, principalmente do Mar Morto. É uma lama que era resistente, ela se tornava seco. Então é muito comum você ver isso naquele período. Mas eu quero dizer para você uma coisa interessante. O Senhor disse assim: você vai construir uma arca, não vai? Só que você vai betumar ela. Quem estiver do lado de dentro não vai enxergar o que está acontecendo lá fora. E o que está do lado de fora não vai penetrar para o lado de dentro. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã com muita seriedade. Você é santo. Você é escolhido no Senhor. O Senhor está fazendo sobre a sua vida assim como Ele fez na Arca de Noé. Ele está betumando a sua vida. Sabe o que é betumar? Ele está vedando a sua vida. E sabe qual é a maior forma de vedação sobre a nossa vida? É o sangue de Jesus Cristo que é aspergido sobre a nossa vida. O mesmo sangue que foi aspergido nos umbrais, nas portas dos primogênitos, foi o sangue que protegeu com que o anjo da morte viesse naquelas casas e ceifasse os primogênitos daquela casa. A obediência fez com que aquelas pessoas fossem preservadas. Eu quero dizer para você, se o sangue de Jesus Cristo estiver na nossa vida, sabe o que vai acontecer? O inimigo será repelido. O Senhor está betumando a minha vida e a sua vida. As influências externas não terão mais domínio sobre a minha vida. Os pensamentos humanos não terão mais domínio sobre a minha vida, porque o Senhor está revestindo a minha vida. O que está dentro não vai conseguir enxergar o que está fora, e o que está fora não vai enxergar o que está dentro. Eu quero dizer para você, o Senhor está preservando a nossa vida. Ele está nos ungindo da cabeça aos pés, para dizer assim: ó, eu quero que você seja preservado no momento difícil. Nada mais irá te atrair com tanta força, senão a presença de Deus. O mesmo tipo de madeira também que foi utilizado, gofer, é uma madeira resistente, que não estragava, não apodrecia na água também, que se você
depois pesquisar, você vai entender muito bem sobre isso. Mas vamos ao que interessa. Vocês acham que o ambiente da arca era um ambiente legal? Eu vou conjecturar. Tinha animal de tudo quanto é qualidade. Foi hermeticamente fechada, ela foi betumada, ela foi lacrada. E tinha cheiro de fezes. Até aquele momento não tinha abertura para os caras ficarem jogando. Então o que acontece? Era um lugar barulhento, era um lugar de mau cheiro, sujo, mas era o melhor lugar. Sabe por quê? Porque lá fora só tinha morte. Lá fora não tinha nada. Tá ruim? Tá ruim, né? Ah, pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha vida, tá ruim? Lá fora é pior. Ah, mas está muito... Está difícil. Puxa vida. Como está difícil esses dias? Eu quero dizer para você, está difícil, né? Sim. Mas é o melhor lugar da terra. Aos pés da cruz. É o melhor lugar. Sabe onde está o melhor lugar da terra? Você está aos pés do Salvador. Está debaixo das mãos poderosas do Senhor. Outro ponto interessante. Ponto 4. Vou adiantar. Por que a arca não afundou? Por que a arca não afundou? Será que era o betume? Ei, Gênesis capítulo 7, verso 5. O que a palavra do Senhor diz, irmãos? Gênesis capítulo 7, verso 5. A palavra do Senhor diz o seguinte: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Repita comigo: Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Talvez o seu barco está furado e está afundando porque você não está fazendo o que Deus ordenou. Vamos ser claros, vamos ser explícitos. Talvez o meu barco, a minha embarcação também está furada. Por quê? Não basta somente alguns preceitos, é na íntegra. Um dia eu falei aqui sobre oferta, que eu disse assim: se alguém disser aqui nessa igreja que você tem que dar 10% do seu dízimo, não acredite nisso não. A pessoa disse: nossa, apostasia. Não é. O Senhor não quer 10%, Ele quer 100% da sua vida. Pode ser 10% da sua renda, mas da sua vida, Ele não quer só um percentual, Ele quer tudo. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. O Senhor sempre coloca múltiplas escolhas e diz assim: olha, hoje eu proponho para vocês a vida e a morte. Escolhei, pois, o que vocês vão querer. Olha, eu tenho a vida e a morte. Eu tenho a bênção e escolhe. Você não escolhe o nome. Você não escolhe o nome dos seus pais. Você não escolhe o lar que você vai nascer. Você não escolhe o seu próprio nome. Mas você vai escolher onde você vai viver a sua eternidade. E o Senhor está dizendo para nós essa manhã: a sua eternidade está em jogo nessa manhã. Noé fez tudo que Deus mandou. Ele não tinha técnica, ele não tinha habilidade, conhecimento, mas ele tinha obediência. Obediência. Eu tenho uma frase aqui. Não sei se está ali na projeção, mas é interessante. Eu sou a razão dos meus erros. Deus é a razão dos meus acertos. Todos podem dizer amém? Amém? É verdade isso ou não? Eu sou a razão dos meus erros. Deus é a razão dos meus acertos. Nós falamos aqui numa quinta-feira, a pastora Renata também ministrou com muita propriedade, falando que 87% dos problemas que são causados na nossa vida, nós criamos esse problema. 83%, acho, 84%. E 16% são erros de percurso. São problemas que a vida, ou são problemas da própria nação que está vivendo, ou é uma crise financeira mundial, e inevitavelmente nós seremos atingidos de qualquer forma. Mas eu quero dizer para você que 86% dos problemas são nós que criamos. Então eu sou a razão dos meus erros. Primeiro ponto nessa manhã, antes de você receber essa palavra, você tem que admitir: eu sou a razão dos meus erros, mas Deus é a razão dos meus acertos. Confie em Deus. Confie no Senhor. Deposite a sua total confiança no Senhor.
e feliz serás. Na minha vontade eu erro, mas no propósito dele eu acerto. É isso que Deus está propondo às nossas vidas. Deus deseja que todos entrem na arca para conservá-los em vida. Deus deseja que todos entrem na arca para conservá-los em vida. Se dentro da arca há proteção e vida, por que nós escolhemos lá fora? Por quê? Aonde há proteção? Dentro da arca tem proteção, tal. Mas por que nós escolhemos lá fora? Por que nós escolhemos viver lá fora? Porque nós não acreditamos que há proteção na arca. E eu quero dizer nesta manhã, na autoridade que o Senhor tem constituído através da sua palavra como ministro do Evangelho, eu digo a você, há segurança no Senhor Jesus Cristo para aqueles que estão dentro da arca. Porque quando sobrevierem as tempestades, as dificuldades, eles vão conseguir vencer isso. Senão no primeiro embate da sua vida, ele vai desistir. Porque um cristão verdadeiro é representado a forma que ele reage diante das circunstâncias. Não é o que ele sabe da Bíblia, não. Eu posso entender muito sobre a Bíblia, mas eu posso não obedecer. A palavra do Senhor é clara quando diz assim, que até os anjos creem, mas não obedecem. Até os demônios, quer dizer, desculpa, a Bíblia diz demônios, porque eles creem, mas não obedecem. Então se nós fizermos a mesma coisa, nós seremos semelhantes aos demônios. Mas nós não somos, nós somos filhos de Deus, filhos do Eterno, filhos do Deus Pai. Nós somos escolhidos, nós somos a nação eleita do Senhor, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos um povo escolhido que Deus reservou para si. Nós somos aquele que fomos resgatados das garras do inferno. Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. É isso que Ele fez conosco. Ele viu graça na sua vida, Ele viu graça na sua vida, Ele viu graça em você e te resgatou e te colocou num lugar seguro e disse assim, você é meu, eu te escolhi, ponto final. Nós temos segurança no Senhor, eu amo o Senhor. Declare nessa manhã, eu amo o Senhor, eu amo os preceitos do Senhor, eu amo a palavra do Senhor, e eu creio nas promessas do Senhor, porque assim como a Noé teve fé, eu também tenho fé. O sonho, irmãos, de todo pai cristão é colocar toda a sua casa dentro da arca. E a palavra diz que os filhos são como flechas na mão. Você que tem que dirigir. Tem um momento que você tem que pegar na mão da pessoa. E, é para cá o caminho. São como flechas na mão do arqueiro, só que as pessoas estão deixando as suas ferramentas de trabalho. Estão esquecendo que retesar o arco dá trabalho. Dobrar o arco tem que exercer força. Retesar, colocar as fitas e colocar a flecha e puxar e lançar dá trabalho. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está capacitando nessa manhã a minha vida e a sua vida para colocarmos a nossa família dentro da arca. Sua casa pode ser um santuário emocional. A sua casa é terapêutica ou patológica? Porque a terapia cura, a patologia detecta o mal. O que está acontecendo nos nossos dias, nós estamos detectando todo o mal. Está assim, está ruim, está lá. Mas e a patologia? E a cura? A cura vem do Senhor. Nós estamos aqui aptos para distinguir as coisas, mas eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. Quando as suas forças se limitarem, saiba que o Senhor é o Deus do impossível, que Ele vai estar agindo nas causas impossíveis. Pastor, eu não consigo mais. Eu já falei, eu já orientei os meus filhos, eu já disse tudo que eu podia orientar. Eu quero dizer para você nessa manhã, fale mais, oriente mais, inculque na vida dos seus filhos o seguinte: eles têm que entender que Deus tem um projeto glorioso para a família, não é individualmente, mas Ele coloca a incumbência sobre cada pai, sobre cada mãe, a responsabilidade de colocar os seus filhos dentro da arca. E nesta manhã nós queremos que toda a família, toda a casa esteja dentro da arca. Para encerrar, irmãos, a fé de Noé nos serviu de referência. Olha que coisa interessante, eu quero que vocês analisem novamente o versículo inicial. Pela fé, Noé, Hebreus capítulo 11, pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido pelo santo temor, diga comigo, em continuidade, construiu uma arca a fim de salvar, por intermédio da fé ele, e tornou-se o quê? Que vem da fé, o exemplo dos patriarcas. Tornou-se o herdeiro da justiça.
Olha, para que Deus julgasse o mundo, ele foi uma referência. Você acredita isso, queridos? Uma referência para que o Senhor julgasse o mundo. Olha, esse homem teme. Ele é o único temente aqui. Então é uma referência, agora ele está colocando como referência. Ele usa a pessoa de Noé dizendo assim, é uma referência. Que nossas vidas nós possamos também ser uma referência. Neste mundo hostil, neste mundo mau, nesses momentos difíceis, que sejamos uma referência para outras pessoas. Que as pessoas possam identificar em nós o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo. Gandhi disse o seguinte, eu gosto muito do Cristo que vocês apregou, mas eu não gosto dos cristãos, porque vocês não vivem como o Cristo de vocês vive. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então nós somos representantes aqui na terra, nós somos um pequeno Cristo. Nós temos que entender também, irmãos, olha, tornou-se herdeiro da justiça, foi salvo e justificado pela fé. A história de Noé sendo usada por Jesus, falando que nos dias também de Noé, assim seria a vinda de Jesus Cristo. Então pela fé, Noé foi vitorioso, diga comigo, vitorioso. Ele salvou-se, salvou sua família, condenou o mundo e a sua fé serve de exemplo para os cristãos. Essa é a função de Noé e é essa a função que o Senhor está colocando na nossa vida. Para que sejamos vitoriosos, para que possamos nos salvar a nossa família, condenar o mundo e a nossa fé sirva como exemplo para todos os cristãos. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.